Bem, olá para todos que nos acompanham nas redes sociais, no canal do YouTube e que estão prestigiando mais essa iniciativa. E nós estamos começando com um pouco de atraso em relação ao prometido, né, ao divulgado nas redes sociais, por problemas técnicos que fogem ao nosso controle, mas mesmo assim eu espero atender a expectativa de todos que estão apostando nessa iniciativa de termos um programa que discuta, né, que reflita, que provoque, que contribua para nós refletirmos com bom senso sobre os principais acontecimentos que estão fazendo com que o mundo gire, né, com que a sociedade funcione, que fazem parte da dinâmica da sociedade, né? Meu nome é Hudson Miranda, sou educador, sou psicólogo, sou consultor empresarial e espero que nesses próximos 60 minutos nós possamos refletir de uma maneira sincera e clara, não como proprietários da verdade, mas como alguém que pensa e pode dar a sua contribuição para a reflexão sobre os acontecimentos mais importantes que estão povoando aí o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Evidentemente que não são os únicos acontecimentos, mas eu usei alguns critérios para destacar aqueles que têm provocado mais indignação ou mais perplexidade das pessoas, né? Não são acontecimentos só no Brasil, mas com predominância no Brasil, né? E com uma perspectiva de reflexão social, psicológica, antropológica, né? Sociológica também, do direito, da cidadania. Então, o objetivo é exatamente isso, fazer com que a gente tenha esse pensamento livre e se disponha a abrir não só os ouvidos, como a mente, né, o cérebro, para raciocinar sobre outras possibilidades e outras perspectivas de visão, né? Bem, hoje são 2 de novembro de 2013, é a primeira edição do Face Falante e nós vamos ter 3 edições semanais, né? A próxima edição será na terça-feira, então as edições são terças, quintas e sábados, né? Bem, vamos começar a edição de hoje, desse 2 de novembro, feriado de finados. E a primeira questão que eu quero colocar são os gastos, né, do Renan Calheiros e do Cid Gomes, governador do Ceará, né? O Senado, né, deu a notícia aí durante a semana, o Senado abriu aí uma nova licitação de R$43 mil para abastecer a casa do então senador Renan Calheiros, né? E o edital prevê, por exemplo, a compra de filé mignon no valor de R$2.430, filé de badejo, né, a R$1.274, né? E aí a gente fica pensando que tipo de percepção esses senhores têm em relação à indignação, às manifestações e às demandas sociais, né? Ele não é o único, né? Se a gente observar, por exemplo, o governador Sérgio Cabral, desde que o governador Sérgio Cabral, do PMDB, também, né, tomou posse, os gastos nominais do estado do Rio de Janeiro, com o uso de helicópteros pela cúpula do governo, quase dobrou. Em 2007, as despesas empenhadas, né, pelos cofres estaduais com as viagens ficaram próximas a R$5 milhões. Agora, os valores beiram, né, os 10 milhões. O governador, seu vice, seus secretários e chefes de departamento de destaque, né, de gestão, têm hoje à disposição 7 helicópteros para o deslocamento. O levantamento do deputado Luiz Paulo, do PSDB, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado, mostra que na gestão Cabral
a Subsecretaria Militar da Casa Civil adquiriu 3 helicópteros ao custo de 31,4 milhões de reais, né? E o órgão também firmou 5 contratos para manutenção, com fornecimento de peças, locação de componentes, inspeções periódicas e curso de atualização mecânica no valor total de 22 milhões e 500 mil reais de 2007 a 2012, né? Uma outra coisa, aí a gente vai para o governo do Ceará, por exemplo, né? O governo do Ceará contratou recentemente um buffet que prevê ingredientes da cozinha internacional destinados a abastecer o governador Cid Gomes, né? Como caviar e escargot, né? Só uma coisa, lembrando que essa notícia, né, que eu li aqui agora, do governador Cabral, né, do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi publicada pelo jornal o Globo, né? E aí, entre as notícias também publicadas por outros jornais, agora nós estamos falando sobre o Ceará, os abusos, né, de gastos do governador Cid Gomes, que provocou polêmica, né, na Assembleia Legislativa do Estado. E olha só o que ele está prevendo, né, de gastos. O buffet foi contratado por quase 3 milhões e meio só para atender o cerimonial do gabinete e a residência oficial do governador Cid Gomes do PSB. Segundo o Diário Oficial do Estado, o contrato é de 1 ano. No cardápio escolhido, itens sofisticados da culinária internacional, como escargot, salmão com caviar e risoto de ostras. No pedido para a prataria, taças de cristal e bandejas de prata. E para decoração, jardineiras e flores finas. O governo faz de maneira transparente, né? Não escondeu absolutamente nada. Essa foi a expressão, né? A afirmação do Agostinho Moreira, do Partido Verde, que é vice-líder do governo. Bem, este governador é o mesmo, tá? Daquele hospital inaugurado em Sobral, com um show da Ivete Sangalo a um preço exorbitante, pago pelo governo do estado e questionado pelo Ministério Público Estadual. E é o mesmo da infestação de pernilongos, né, no aeroporto de Fortaleza. É o mesmo do funcionamento precário de várias unidades de saúde do interior do Ceará. Aliás, o seu irmão, Ciro Gomes, né, ex-ministro, ex-governador do Ceará e atual secretário estadual de saúde, ao ser questionado sobre o funcionamento precário das unidades de saúde no interior do estado, né, várias unidades de saúde, ele afirmou em tom veemente, né, que a população precisa entender que as coisas não são fáceis. Bem, que as coisas não são fáceis, todo mundo sabe, né? Sobretudo no Brasil. Mas se elas fossem fáceis, nós não precisaríamos de gestores públicos, né? Nós poderíamos instalar totens eletrônicos para nos atender nas nossas demandas públicas, né? Não precisaríamos de pessoas. Bem, esses são alguns exemplos, mas não são os únicos, infelizmente, né? Então vem aí o final do ano e o carnaval para ampliar os excessos e os superfaturamentos, né? Quer dizer, é a oportunidade que muitas prefeituras têm de oferecer à população, a pretexto de oferecer à população muito divertimento e gerar fluxo para o turismo. Há um superfaturamento enorme nesses circuitos de shows, né? Que acabam sendo mal planejados e o dinheiro público jorra à vontade, né? Então, ao invés da população enfurecida quebrar agências, eu fico imaginando, né, essas cenas que a gente está assistindo todos os dias
pela televisão. Então, ao invés da população enfurecida quebrar agências bancárias, abrigos públicos, né? É claro que não são todos, mas eu estou falando daqueles que estão fazendo isso, incendiar ônibus, né? Depredar estações de trem, ônibus, metrô, destruir lojas. Então, acho que de maneira pacífica, né, eu acredito que seria muito mais eficaz adotar um comportamento de constranger essas figuras, né? Imagine só, em um teatro, num cinema, num restaurante, entre outros lugares públicos, os cidadãos se aproximarem dessas autoridades e dizer, né, obrigado, senador, vereador, deputado, por ter deixado de votar o projeto X que beneficiaria Y pessoas no setor Z. Obrigado, deputado, por não ter deixado passar do prazo, né, para a liberação de verbas para aquela estrada tão vital. Né? Obrigado, secretário, por ter implementado, né, a escola de inferno integral e não a escola de educação integral prometida. Né? Obrigado, prefeito, por ter inaugurado aquele hospital ou posto de saúde que não tem estrutura, não tem condições de funcionamento, e por aí vai. Né? Eu acho que quando a gente começar a colocar o espelho diante dessas pessoas, a aproximar delas, sem agredi-las fisicamente, mas colocando-as, né, diante de um espelho e nos posicionando firmemente como cidadãos, quem sabe nós tenhamos mais chance de desenvolver uma ação política que tenha espírito público, né, como combustível. Né? Eu acho que é mais eficaz do que a gente quebrar, né, o patrimônio já construído a um custo tão elevado, né, para a população, e que depois vai ter que ser reposto com dinheiro público. Esse povo não vai tirar o dinheiro do bolso, né, para repor, para reconstruir aquilo que foi quebrado durante as manifestações. É o nosso dinheiro, né, que vai ser colocado à disposição para refazer tudo aquilo quebrado pela população, ou por parte da população enfurecida. Né? E a insensibilidade política, né, a indústria das notas, né, quer dizer, a imprensa vai lá, demonstra, mostra como é que está a precariedade no desenvolvimento das obras, né, no andamento das obras, no funcionamento das unidades escolares, das unidades de saúde, e assim, entre outros serviços, né? E muitas vezes elas têm respostas absolutamente cínicas ou notas frias, inquestionáveis, né? E que simplesmente fazem com que a gente tenha a sensação de que a gente está em dois mundos completamente diferentes e que não se conhecem, né? Ou que não querem se conhecer, né? Pelo menos do lado do mundo político. É claro que tudo isso tem exceções. Existem pessoas com espírito público em todas as esferas, né, do poder público, existem pessoas sérias. Mas, infelizmente, a ação predatória daqueles que não têm espírito público tem ganhado destaque pela abrangência, pelo alcance e pelo desastre que tem provocado ao longo dos anos. Né? Bem, depois desses abusos, que não são os únicos e que outros virão, né, a nutrir, infelizmente, as próximas edições do Face Falante, ou seja, nós vamos falar novamente de outros abusos, né, dessas pessoas, seja do senador Renan, seja do governador Cid Gomes, ou do governador Sérgio Cabral, e assim por diante, né? Eu queria passar para um outro assunto que é importante, que é a questão da morte do menino, né, por bala perdida, o menino de 8 anos no Rio de Janeiro, e do policial também, em função de uma invasão do fórum no Rio de Janeiro. Né?
E isso deixou mais uma vez exposto às dificuldades e à tragédia da insegurança pública no Brasil. Infelizmente não é um caso isolado, né? Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, né, do Judiciário como um todo, os juízes, os delegados, né, que trabalham adequadamente, os policiais que trabalham seriamente, que são bons profissionais, estão expostos a esse dia a dia corrosivo, insano, motivado por uma série de problemas de insegurança pública. E esse é mais um que vai para as estatísticas, né? Não para a família daqueles que se foram, né? Para a família é dilacerante e não tem preço e não há tempo para se recuperar, né? Agora, a dor é imensa e, infelizmente, né, não será a última vez que veremos estampado nos noticiários, nas redes sociais, na imprensa como um todo, tragédias desse porte, né? E aí eu fico imaginando por que, né, as reportagens dão conta justamente que o estado do Rio de Janeiro não possui nenhum equipamento de videoconferência para esse tipo de situação, né, para depoimento, para o contato nas audiências, né, com o juiz, dos detentos. E aí nós temos uma transferência, quando você multiplica isso pelo Estado, nós temos um número absurdo de deslocamentos de forças policiais e de criminosos em situação de tensão permanente, né, dos espaços onde eles estão confinados para o espaço de trânsito social, expondo a população e os agentes de segurança a um risco desnecessário. E aí todo mundo fala com calma e fazendo pose, enquanto não é vítima, porque quando é vítima, aí sente na pele o que está acontecendo. Enquanto está morrendo a população desconhecida, né, que vira estatística, e os policiais também, porque nós temos uma mortalidade intensa de policiais, temos um número de adoecimento psicológico gigantesco de policiais, né, um número de suicídios preocupante de policiais, e ninguém se preocupa com isso. Ninguém. Então eu não vejo até agora um plano estruturado de segurança pública, um plano unificado que articule as forças de segurança pública em todo o país, as secretarias, né, que deem conta, né, de ações de curto, médio e longo prazo eficazes no sentido de atender às demandas da sociedade e fazer com que ela se sinta segura e que ela não se sinta atormentada permanentemente em suas residências, ao sair das suas residências, né, ao circular pelas cidades e até mesmo na zona rural. Então eu acho, e aí nós partimos para outra notícia, né, durante a semana, além dessa tragédia, mas que tem como pano de fundo essa tragédia, né, que é a reunião ocorrida, né, liderada pelo Ministério da Justiça nesta semana, para discutir a nossa insegurança pública. E aí sempre a gente ouviu, nessas horas de crise, a gente ouve falar em expressões como gabinete de crise, grupo de notáveis, né, comitê, montagem de conselhos, grupo de trabalho, né? E agora a moda, já há muito tempo, né? A expressão da moda é força-tarefa, para dar aquela ideia, né, de combate, de musculatura, né? E isso em todas as esferas, né? A resposta sempre é essa: vamos montar uma força-tarefa que vai dar conta de fazer a escuta dessas demandas e transformá-las em medidas severas para dar resposta à sociedade. E sempre termina naquelas bravatas, naqueles discursos padrões, né, que parece que aquilo já fica até gravado em algum lugar, aquele discurso padrão, que se você comparar e for vendo os pronunciamentos dos ministros que passaram
por várias áreas ligadas a essa área, a esse setor, secretários, né, governadores e assim por diante, é a mesma coisa diante de cada tragédia que ocorre, né? E aí, em todas as esferas, a resposta é: vamos realizar conferências, encontros, painéis, seminários, simpósios, congressos, né? Colóquios, fóruns e todo tipo de encontro possível para amadurecer as perspectivas em torno do assunto que motiva a crise do momento, né? Porque nós estamos vivendo em crise de momento, nós não estamos vivendo num espaço de planejamento, né? A gente vive sempre a reboque das tragédias e crises, né? E aí vamos produzir relatórios, sondagens, levantamentos, pesquisas, mapeamentos e outros documentos, né? E enquanto isso, delegacias estão caindo aos pedaços, as viaturas sucateadas, né? Profissionais de segurança mal pagos, né? Comandos da polícia cada vez na mão de profissionais muito jovens. Eu acho que para comandar a polícia é preciso também observar, né, para comando de qualquer organização, uma certa maturação profissional e etária das pessoas que vão lidar com situações limite, situações de altíssimo risco e de alta complexidade. E a gente vem observando, né, cada vez comandos muito jovens, né? E a gente fica questionando até que ponto esses comandos têm maturação e experiência nesse universo tão complexo, né, nessas dimensões tão profundas ligadas à segurança pública, né? Falhas graves e outra coisa importante que a gente não deve esquecer é que obviamente existe alguma falha ou várias falhas graves na seleção e aprovação de profissionais, dado o alto grau de corrupção nas instituições ligadas à segurança pública, né? O que coloca em risco os bons profissionais, os sérios profissionais, todo um contingente que é maioria, né, dos bons profissionais nas forças de segurança. Isso coloca em risco toda a estrutura, toda a organização, em risco permanente, né? Isso não quer dizer que nós podemos zerar essa possibilidade, que nós estamos lidando com seres humanos, né? E essas falhas graves e de possibilidades de desvio de conduta, de desvio ético, né, em graus mais elevados, ela existe em qualquer parte do mundo. Mas, do jeito que nós estamos observando, parece que nas organizações de segurança brasileiras, nós temos presenciado isso de um grau além do suportável, além do que nós podemos considerar viável para o bom funcionamento dessas organizações que têm como meta fundamental garantir a ordem pública e a segurança das pessoas, dos cidadãos e cidadãs de bem, né? Um código penal divorciado da realidade, né? Um judiciário atolado e constantemente ameaçado, né? E com pouca estrutura para mover-se de maneira ágil e responder com velocidade à sociedade e dar a ela a sensação que ela precisa de punibilidade, né? E também garantir, né, de acordo com a lei, a possibilidade de recuperação de parte, pelo menos parte significativa, daqueles que sofreram as penalidades da lei e que poderão voltar ao convívio social, né, sem a perspectiva de retomada no mundo do crime. Evidentemente, com o sistema prisional que nós temos, como garantir isso? E aí fica até o clamor, né, permanente das pessoas para os limites, né, para a alteração dos limites da maioridade penal. Bem, como é que nós podemos apoiar uma situação dessa se, ao verificarmos, né, os espaços que são destinados para a aplicação das medidas socioeducativas para os menores,
mais de 90% não tem condições, não tem práticas, né, não estão preparadas para a aplicação das medidas socioeducativas. Ou seja, se transformam em espaços de confinamento que não correspondem a essa demanda, né? Então, que não correspondem à sua função fundamental, que é a de reconduzir esses menores a um caminho de convivência social viável. Quando se fala dos adultos do sistema prisional convencional, nem se fala. É uma faculdade do crime. Então a gente não vê nessa velocidade, né, a propagação de presídios que desafoguem a população, a superlotação, que propiciem os vários estágios de punibilidade e as possibilidades de sustentabilidade das unidades prisionais e de ressocialização para aqueles que oferecem condições para tal, né? E, obviamente, a situação que nós vemos é um caldeirão, né? São barris de pólvora espalhados pelo país, e o Ministério Público, o sistema de investigação caóticos, não integrados, né? Um judiciário que se vê numa situação também delicada, porque se nós cumpríssemos hoje todos os mandados de recolhimento, né, ao sistema prisional, nós não teríamos condição de abrigar todos os criminosos, né? Quer dizer, olha só a situação, como é que configura a impunidade, né? E isso alimenta, é combustível para o aumento da criminalidade. E aí nós ficamos só nessa discussão teórica, né, reservada aos gabinetes ministeriais, às secretarias, aos espaços, né, com ar-condicionado e protegidos, né, aos grandes salões de reuniões, aos grandes auditórios de conferência. Enquanto isso, a sociedade vive esse terremoto permanente, essa perturbação permanente, que tem repercussões econômicas, obviamente, que é uma sociedade que mata muito, né? É uma sociedade que tem muitos homicídios, ou seja, que tem muitos homicídios vindos, né, provenientes das transgressões legais, e esse excesso de homicídios, essa sensação de impunidade, enluta todos os anos milhares, centenas de milhares de famílias, e isso tem um impacto econômico enorme, tem um impacto de percepção, né? Recentemente eu estava lendo uma reportagem, por exemplo, onde se falava sobre o afastamento da população de classe média das ruas, né, de Salvador, por exemplo, a partir das 20, 21 horas, por medo. E isso não está acontecendo só em Salvador, isso está acontecendo nas grandes cidades espalhadas por todo o Brasil, não só as capitais, como as cidades de médio porte também, né? E caminha, inclusive, em algumas cidades de pequeno porte, isso já acontece também. Então, as ruas estão sendo tomadas pela criminalidade e a população corre para suas casas e ainda fica em estado de tensão permanente, né? E o que acontece? Saímos de uma crise, entramos em outra, saímos de uma crise, entramos em outra, e não sai do papel um plano de segurança efetivo. É só discurso, discurso e mais discurso. E sempre ações desconectadas. Não tem ações integradas, né? Bem, é claro que nós vamos voltar, infelizmente teremos que voltar a esse assunto muitas vezes, né? Dado o alto índice de criminalidade e todos os efeitos de tudo que eu citei até agora no dia a dia de todos nós, cidadãos, né? Bem, eu queria passar para um outro assunto também que foi notícia, que é o edital do Ministério da Cultura para a Copa de 2014, né? O prazo foi estendido, foi prorrogado até o dia 6 de dezembro, né?
E com a ampliação do prazo, né, acredita-se que mais pessoas terão aí condições de participar de um grande festival que o Ministério da Cultura pretende produzir em parceria com os governos municipais e estaduais das 12 sedes da Copa do Mundo entre os dias 10 de junho e 15 de julho de 2014. Né? Eu acho que é importante a gente comentar que há 4 eixos de trabalho nesse edital, né? nessa proposta. O primeiro deles é o Brasil Audiovisual, voltado para as médias metragens, documentários, animação e ficção. O segundo é o Brasil Criativo, que contempla trabalhos de conteúdo que contenha o levantamento de informações e de dados, né? De modo a identificar e valorizar a produção, né, dos 5 setores criativos da cultura, a arquitetura, a moda, né, artesanato, design e gastronomia. Né? Tem ainda o eixo Brasil diverso, né, que congrega manifestações tradicionais de todos os estados, atividades entre pontos de cultura e valorização do patrimônio material e imaterial brasileiro. E por último, há o Brasil das Artes, para exibições artísticas nas áreas de música, teatro, circo, dança, literatura e artes visuais. A proposta é belíssima, eu acho que tem que ser assim mesmo. Agora, a minha questão é o seguinte, o Brasil teve 7 anos para se preparar. 7 anos, né, para se preparar para esse evento. E aí o Ministério da Cultura lança o edital faltando, né, menos de um ano para a Copa, ou seja, menos de um ano não, pouco mais de 6 meses para a realização da Copa. Eu não consigo entender que planejamento é este. Quer dizer, o projeto é perfeito, mas qual é o tempo de maturação, de conhecimento, né, de filtragem, né, quais os critérios, qual o tempo de acerto de eventuais problemas, né, de eventuais divergências, de ajustes em menos de 6 meses? Como fazer isso? Num evento que é único, numa oportunidade que é única. Né? Então eu acho que isso é só para o começo, né? Nós vamos falar muito ainda da Copa do Mundo e das oportunidades que ela oferece, e as nossas dificuldades em aproveitar essas oportunidades, porque eu não sou contra a Copa do Mundo, nem as Olimpíadas, né? E nem mesmo sou contra a possibilidade do Brasil ganhar a oportunidade da exposição mundial em 2020. Aliás, torço por essa possibilidade. Eu acho que isso é um dos grandes feitos do governo, ter conseguido colocar o Brasil nesse circuito, né? Abriu janelas, aliás, não janelas, abriu caminhos diversos, né? Como possibilidade de desenvolvimento. O problema é que nós não estamos aproveitando, nós estamos deixando isso passar por falta de planejamento, falta de integração, né? Por incapacidade, por incompetência, né, de lidar com situações que precisam ser previstas, né, que precisam ter tempo de maturação, para que se realizem e deixem um legado. Não seja simplesmente ações pontuais para o turista estrangeiro ou para o turista do evento, mas que deixem legados concretos, efetivos, abrangentes, profundos, né, multidimensionais para as populações envolvidas. Né? É isso que eu acho que está faltando nesse sentido. E nessa esteira, né, outras notícias que vêm surgindo nos últimos dias, que eu acho que vale a pena também comentar, é o superfaturamento dos serviços e produtos no Brasil. Né? Eu acho que é muito interessante, muito importante o fortalecimento da chamada nova classe média no Brasil, mas eu acho que é importante também nós nos educarmos para um novo consumo, uma nova forma de consumo. Né? Um consumo que não só seja sustentável, como seja um consumo criterioso no sentido de avaliar até que ponto aquele serviço ou aquele produto vale o que está sendo divulgado como valor, como preço.
né? Se vale a pena pagar por aquele produto ou aquele serviço, né? O que esperar, qual a expectativa, né? E até que ponto o limite, né? Qual é o nosso limite para investir? Não importa a questão de ter dinheiro. O nosso limite não pode estar restrito assim, cabe no meu bolso ou não cabe no meu bolso, né? Porque se a gente for olhar só essa condição, nós sempre vamos estar no limite. A questão é se cabe no meu bolso? Sim. Mas vale a pena? Ou é uma exploração? Ou é um abuso? Né? E que tipo de qualidade eu espero? Né? Então acho que, entre outros critérios, né, eu acho que esse assunto também vai ser recorrente nas edições do Face Falante, mas a gente vem notando, né, esse superfaturamento, esse abuso em várias áreas, né? Seja na aviação, nas pousadas e hotéis, né? Na alimentação, né? Em alguns produtos eletrônicos, né? Eu acho que nós precisamos rever esse posicionamento de consumidor e não se negar ao fato, o direito de protestar, de manifestar a nossa insatisfação, de recorrer aos órgãos, né, de pressionar as agências reguladoras, de pressionar os órgãos governamentais, né, para que interfiram e mediem preços que sejam, valores que sejam mais aceitáveis nesse sentido. Porque nós estamos vivendo uma onda de inflacionamento, né, de superfaturamento, de abuso em torno dos produtos e serviços, que realmente não é um caminho saudável, né? Outra notícia que eu acho que vale a pena a gente comentar são as biografias não autorizadas, né, e a censura. Bem, nos últimos dias a gente tem visto discussões interessantes, mas também temos assistido predominantemente discussões que partiram para a passionalidade, né, o desconhecimento, né, o achismo, o senso comum, né, o sensacionalismo. E eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade de colocar em pauta um assunto muito interessante. Dois direitos absolutamente legítimos, mas que em algum momento estão gerando impasse, né? Estão se chocando, estão gerando atrito. E eu tenho percebido alguns excessos que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre eles. Primeiro, que a biografia, eu acho que você só biografa, né, alguém que tem relevância histórica. Mas uma primeira questão que eu acho que vale a pena a gente discutir é sobre a questão, por exemplo, do que é público, né? Eu acho que é uma figura que a gente pode considerar uma figura pública, não quer dizer necessariamente que em relação a essa figura nós podemos tudo, fazer qualquer coisa, né? Porque essa pessoa não é um objeto, né? Mesmo os objetos têm critério para serem usados, né? Mas para fazer uma comparação, para a gente entender com mais clareza, eu não posso tratar uma pessoa pública, né, como eu trato um banheiro público. Eu vou lá e uso a hora que quero, né, e está tudo bem. Não é assim, né? Eu acho que as pessoas também têm direito à sua privacidade, sejam elas mais públicas ou famosas que sejam, né? E evidentemente que tudo começa com elas. Quer dizer, como é que eu, enquanto figura pública, permito até que tipo de acesso, né? Quer dizer, até que ponto eu desejo ver a minha intimidade ou a minha rotina revelados ou explorados, né, pela mídia, né, ou expostos nas redes sociais, né? Até que ponto isso é interessante ou até que ponto eu tenho que disponibilizar para o público, né, todo o meu talento dentro do que sou capaz de fazer e dentro do que me projetou, né? A partir daí, seguia o biógrafo,
né? Então é uma situação muito complexa nesse sentido, né? Até que ponto há invasão e até que ponto há evasão de privacidade, né? E acho que nós precisamos discutir, né, os equívocos, a ética, né, os limites, os parâmetros, né? Precisamos ter uma discussão pública, né, sobre o consumo de informações a respeito das pessoas ditas públicas, né, o consumo dessas informações e a responsabilidade de quem as produz, né? Seja de um historiador, seja um sociólogo, né, seja um antropólogo, seja um jornalista, né? Quer dizer, quais são os limites? Quais são os limites de quem escreve? Quais são os limites de quem consome? Quais são os limites, né? Nós precisamos refletir sobre isso. Quais são os limites de quem publica, de quem edita isso, é responsável, são os editores, né? Em tornar público esse material, né? Em propagar esse material, né? E até que ponto os danos, né, presumidos podem, em casos excepcionais, impedir, né, a circulação de determinadas informações coletadas ou exploradas à revelia do biografado, né, para publicação, sobretudo de biografados vivos, né, que muitas vezes estão em idade absolutamente produtiva, e que, dependendo da maneira, da linguagem, da forma como as situações são colocadas, né, porque há uma narrativa a partir de quem produz essas informações. A forma que ele coloca essas informações, a forma que ele disponibiliza, a sequência, a maneira como ele narra, né, o biografado, tem todo um impacto, ou pode vir a ter todo um impacto na vida do biografado, sobretudo o biografado vivo, né? Porque aquele que já morreu, é claro que pode ter um impacto sobre a imagem histórica, né? Sobre os herdeiros, a família, né? Mas, sobretudo, os vivos, né, sofrem uma repercussão e o risco, né, é muito maior. Agora, evidentemente, eu vi uma declaração do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é muito pertinente, muito interessante, que justamente ele defende a ideia de que as biografias sejam publicadas, mas que todos os envolvidos tenham ciência do risco que isso representa e do que, a partir desse risco, né, pode representar em termos de indenização caso, né, o material publicado represente danos morais, danos à carreira, né, danos às relações sociais e familiares daqueles biografados, né. Evidentemente que nós temos no Brasil e no mundo, né, mas sobretudo como estamos falando na questão do Brasil, nós temos uma capacidade, né, temos biógrafos muito éticos e muito interessantes. E temos biografias muito bem elaboradas, né, mas colocar isso em pauta e discutir isso de uma maneira madura, eu acho fundamental. E eu acho que nós estamos perdendo essa oportunidade quando nós passionalizamos a discussão e quando nós tornamos também pessoal, quando nós elegemos alguém que pensa diferente da maioria ou da visão vigente, né? E a partir desse pensamento nós destruímos a imagem dessa pessoa, ou tentamos destruir a imagem dessa pessoa de maneira que não se permita ou não se dê voz, né? Não se permita refletir sobre as questões que estão sendo colocadas, né? Então eu acho que vale a pena a gente colocar isso em pauta e discutir essas questões éticas que estão envolvidas nessa invasão e evasão de privacidade e nessa publicação da vida do outro, né? Lembrando que o biógrafo, ao publicar
tornar público, né, a sua pesquisa sobre o biografado, ele passa a dar entrevistas, ele passa a dar conferências, né, e falar em nome de um terceiro, falar sobre a vida, né, desse terceiro. Né? Como é que é isso? Qual o preparo necessário, preparo ético, né, e a linguagem e os critérios necessários para se poder ter esta condição? Nós precisamos colocar isso numa discussão nas escolas, nas universidades, né? Em todos os espaços públicos. Eu acho que essa, entre outras questões, precisam ser discutidas, sim. Né? E nós estamos perdendo a oportunidade quando a gente se vê num surto alérgico à discussão dessa questão, que é uma questão tão importante. Né? Uma outra coisa, uma outra notícia que eu acho que vale a pena a gente refletir, né, que diz em respeito à mídia, né, e sobre essa velocidade da mídia publicar as coisas, né, sobretudo nessa era da internet, das redes sociais, né, foi aquela situação do aluno do 2º ano de Ciências Contábeis da USP, que durante a realização do Enem, né, se passou por candidato atrasado do Enem no último domingo. Né, o Flávio Renato de Queiroz fingiu que perdeu a prova e deu entrevista, né, comentando o falso episódio, foi parar na primeira página de jornais. Né. Eu acho que foi uma situação constrangedora, né, que não é a primeira vez que a imprensa passa por isso, mas que eu acho que é um alerta para a apuração dos fatos. Né. E para essa pressa, né, para uma reflexão sobre essa pressa em divulgar as notícias, né, e sobre o risco dessa velocidade, né, o risco de tornar as notícias, desde uma notícia mais prosaica como essa, uma notícia mais, digamos, pitoresca como essa, sem grandes repercussões ou impactos, né, até outras notícias que podem gerar impactos gravíssimos, né, justamente por falta dessa apuração e dessa cautela, né, na mídia. Bem, uma outra situação que eu acho que é importante, né, eu acho que é relevante a gente discutir nessa edição, é a disputa para 2014. Né? Eu vi uma entrevista da Marina Silva na Roda Viva da TV Cultura. Achei muito interessante. Venho acompanhando a Marina já há muitos anos e venho acompanhando também a sofisticação do discurso, a melhor articulação, a amplitude, né, das discussões que ela tem proposto. E acho que a presença de candidatos, né, politizados e que tenham propostas abrangentes, que levem questões mais amplas, mais profundas para o debate político, né, que tragam questões novas, né, não novas em demanda, mas novas no cenário de discussão política, eu acho que fortalecem o processo eleitoral, fortalecem a disputa. Seja quem é que sair vitorioso, eu acho que a população, né, o eleitor, o cidadão, sai mais fortalecido com um debate com um nível mais elevado. Bem, mas, né, eu acho que tem faltado também, eu acho que vale a pena a gente discutir algumas questões em relação a essa disputa e como é que está a situação atual. Né? Eu acho que a posição inteligente valoriza a disputa, como eu estou dizendo. Se a gente for falar da Dilma, eu acho que não podemos negar, né, que nesses anos todos o governo do PT, do Lula, que deixou herança para Dilma e o que a Dilma vem fazendo, tem algumas coisas a serem ressaltadas, como a transferência de renda, né, a valorização do salário mínimo, mas a própria transferência de renda é algo que precisa ser rediscutida, porque ela não pode ser eternizada, né? Ela atende uma situação de emergência, ela minimiza os dramáticos impactos da miséria, né? Mas é preciso que a gente faça
um trabalho que vá além da transferência de renda, né? Eu acho que existe um esforço para o deslocamento do desenvolvimento que já há alguns anos, né, vai além do eixo Rio-São Paulo, quer dizer, tem atingido parte do Centro-Oeste, tem atingido sobretudo o Nordeste, o Norte, né? Eu acho que tem havido alguns esforços para a revitalização do próprio Espírito Santo, né? Que do Sudeste a gente ouvia falar pouco do Espírito Santo nesse sentido, né, de foco para o desenvolvimento. A valorização do ensino técnico também acho uma marca interessante, né? E a destinação de mais recursos para a educação, né? A ampliação da rede federal de ensino, né? Embora tenha muitos problemas, mas é um marco interessante, né? A ampliação e aperfeiçoamento do acesso ao ensino superior, sobretudo de camadas da população que não tinham esse acesso, e de políticas afirmativas, sobretudo voltadas para a população afrodescendente. Então, eu acho que é importante o olhar para as minorias, né, e para os movimentos sociais, é uma marca interessante, né? As melhorias no sistema de acesso ao crédito pessoal. Então, acho que isso tem sido marcas importantes, mesmo com críticas e com demandas para aperfeiçoamento, tem sido marcas importantes do governo do PT, né? Mas, evidentemente, que ainda tem a visibilidade internacional, né, gerada pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas, né, e vamos torcer para que venha também a Exposição Mundial de 2020. Eu acho que isso é uma marca importante que consolida o Brasil como um país interessante para investimentos e de visibilidade multidimensional, né? Mas nós temos muitos problemas gravíssimos que nesses anos todos foram atacados com muita timidez, né? Como a infraestrutura desconectada da demanda, a infraestrutura, o baixo investimento ou investimentos feitos de maneira questionável em tecnologia, aeroportos, estradas, né? Fontes alternativas de energia, saneamento básico, né? Acho que existem outros problemas de mobilidade urbana, né? Nós temos muitos problemas de mobilidade urbana, temos uma precariedade em políticas de turismo e cultura, que no mundo inteiro são indústrias poderosíssimas, né, que geram redistribuição de renda, geram autonomia social, geram desenvolvimento, né, geram circulação econômica, né, e robustez econômica. Então nós temos investido timidamente em políticas públicas de baixa consistência. Nós não temos tendo políticas públicas consistentes na área de turismo, cultura e educação, né? Temos uma reforma tributária que não sai do papel, né, e que eleva o custo do Brasil, que torna as empresas pouco competitivas. Nós temos um volume, nós temos uma diversidade cultural, uma potencialidade e diversidade turística. Temos uma potencialidade de economia criativa e de inovação enorme, mas que estão sendo desperdiçadas por essa falta de integração e desconexão nessas políticas públicas, né? Mas aí, isso eu fiz um apanhado rápido da minha percepção do governo do PT, do governo Lula e da Dilma, da presidenta Dilma. Mas, aí vamos agora para a Marina, né? Ela deu uma entrevista no Roda Viva, traz um discurso muito articulado e muito interessante sobre sustentabilidade, né? Como ponto central do cérebro de sua proposta governamental. Mas, curiosamente, né, ao ser questionada sobre economia, que em qualquer governo, em qualquer parte do mundo, funciona como uma espinha dorsal, né, que é capaz de manter o país, qualquer país, em pé, né, e possibilitar que os pontos centrais e as demandas, né, predominantes, as ênfases governamentais possam ter fluidez, né? Então é preciso, né, ter uma visão clara
sobre como é que vai se comportar, que rumos essa espinha dorsal vai ter, né, nas contas públicas, no equilíbrio da Previdência, né, nos marcos e marcas, né, de estímulo ao investimento público e privado, né, nas situações de crescimento e desenvolvimento, né, porque a gente precisa entender que nem sempre crescimento significa desenvolvimento, e que nem sempre também desenvolvimento significa necessariamente crescimento. Mas essas são situações anômalas numa economia. Nós precisamos fazer com que haja uma aliança permanente entre crescimento e desenvolvimento, né? Então, isso tudo faz parte dessa espinha dorsal, né? E ela não deixou claro, me surpreendeu respondendo que não tem ainda uma clareza sobre este assunto. Lembrando que ela foi candidata, né, em 2010, teve 4 anos para pensar sobre esse assunto, para discutir com a sua assessoria. Ela tem como um dos seus assessores, né, econômicos, um dos seus mentores econômicos, um dos economistas mais brilhantes do Brasil, né, que é o Gianetti. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso. E outra coisa, eu acho importante que ela saia dessa questão da sustentabilidade conceitual e utópica para a sustentabilidade visível, né, praticável, né, para que ela coloque isso em termos de linguagem de maneira que a população compreenda, né, uma sustentabilidade viável, de alto desempenho no cotidiano da sociedade, né, uma sustentabilidade aplicada, né, à educação, ao turismo, à mobilidade urbana, ao agronegócio, à infraestrutura, né, ao crescimento e desenvolvimento do comércio, dos serviços, da indústria, né, das exportações, né, a sustentabilidade na pauta das demandas sociais, no esporte, na cultura, no próprio meio ambiente, né, e na questão da economia ambiental, né. Então eu acho que está faltando essa clareza, essa profundidade, essa abrangência, essa pungência, né, que eu acho que ela é capaz de trazer, mas ainda não trouxe, né. Ela funciona, né, ela se apresenta como uma alternativa, mas eu acho que está faltando essa musculatura, né, de linguagem, de alternativas, de propostas, né, que possam dar aos eleitores uma clareza sobre onde é que ela quer chegar, se propondo a chegar à presidência da República, né, ou a compor uma aliança como ela vem compondo, né? Essa aliança, inclusive, Marina Eduardo Campos, ainda não foi, né, digerida. Os números, né, dão conta que não foi digerida pelos eleitores, né? Dados os compromissos, né, devido, né, se a gente observar os compromissos históricos, né, da Marina, ligada a outras lideranças, como do Partido Verde, dos companheiros que também saíram do PT, como a Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, né, eu acho que falta essa visão, claro, o Marcelo Alencar, né, eu acho que falta essa clareza, né, essa coerência. Os eleitores estão aguardando ainda, né, estão tentando digerir, ou estão tentando associar onde é que está essa clareza e essa coerência, né? É claro, né, que a gente precisa ter em mente, né, clareza, que a Marina não é qualquer pessoa, né? Ela foi vereadora, foi deputada, tem uma trajetória ligada ao meio ambiente, uma trajetória muito respeitada, né? Foi deputada estadual, foi senadora por mais de uma década, né? Com mais de 100 propostas colocadas no parlamento, né? É uma ambientalista reconhecida internacionalmente, uma das fundadoras do PT, uma das figuras protagonistas do PV, foi ex-ministra do Meio Ambiente, né? Então eu acho que ela tem todas as condições para se apresentar, para elevar o debate, mas fora simplesmente do conceito utópico, mas dentro de propostas claras onde o cidadão
veja a sustentabilidade se manifestar, né, em propostas que são execuíveis, são viáveis a curto, médio e longo prazo, do que seria um governo, né, com uma economia clara e um cérebro, né, articulado e voltado para a sustentabilidade, para o atendimento de demandas diversas a partir da perspectiva da sustentabilidade, né? Então acho que falta isso à Marina. Em relação ao Aécio, né, é interessante, né, porque ele está mergulhado numa masturbação PSDBista, né, entre ele e o Serra, né? Eu acho que isso desgasta muito o partido e faz muita energia ser desperdiçada, né? Então, essa indefinição e esse falso charme, né, eu acho que não tem seduzido muito os eleitores, né, no sentido de tornar a disputa eleitoral mais competitiva e a campanha de um deles, né, seja quem for, mais viável, mais consistente, né, capaz de atrair mais as atenções e fazer com que haja uma competitividade maior por um nível mais elevado e uma clareza de onde que eles pretendem chegar, né? O curioso, né, que o Aécio Neves é neto do Tancredo Neves, do ex-presidente Tancredo Neves, né, foi deputado federal por 4 mandatos, né, presidiu a Câmara Federal dos Deputados, foi governador de Minas Gerais por 2 mandatos, né, exerce o cargo, né, de senador por Minas, que é um dos principais estados da nação, né, um dos maiores, um dos estados mais desenvolvidos, mais importantes, é senador já há 4 anos, né, no mandato de 8, é presidente nacional do PSDB, e ainda precisa dizer quem é nas suas chamadas de propaganda partidária. Eu acho isso curioso, né? Acho isso sintomático e acho que o PSDB precisa realmente se reunir e refletir sobre essas questões que são importantes, né? Bem, nós vamos voltar sobre essas questões, o tempo está se esgotando, mas eu acho que isso ainda vai ser pauta para muitas outras edições do programa, do Face Falante, mas eu acho que vale a pena essas reflexões sobre esses 3 candidatos, por enquanto, né? Acho que outra curiosidade que vale a pena, né, para a gente tocar, que eu venho acompanhando a mídia nos últimos dias, né, curiosidades da mídia, de forma de se expressar em relação, né, às pessoas, é que quando se fala no exterior, né, em relação ao que acontece no exterior, a mídia se refere a alguém que sai atirando a esmo, né, por um surto de fúria, alguma coisa nesse sentido, um desequilíbrio emocional, né, uma depressão profunda ou uma ação suicida, alguma coisa nesse sentido, né, a mídia brasileira se refere como atirador, né? Quando é no Brasil, é monstro e assassino, né? Mas se for no exterior, é atirador. Quando se fala de manifestações, no exterior são manifestantes, população insatisfeita, né? São jovens em busca de novos horizontes, novas perspectivas, né? No Brasil são vândalos, né? Baderneiros, né? Então acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque não são simplesmente rótulos, eles trazem consigo significados muito importantes, né? E esses significados eu acho que merecem ser refletidos, merecem ser discutidos, né, por todos nós. Bem, outra coisa que eu venho observando também é um mau humor, né, do mundo, né, com essa onda de politicamente correto, né? A ex-ministra, não, a atual ministra, né, de Direitos Humanos, ela, por exemplo, deseja, né, ela deseja tirar do ar um blog de humor chamado Joselito Miller, né? E que Joselito Miller, jornalismo destemido. Por quê? Bem, o que acontece é que esse blog lida com ironizações com notícias fictícias, né?
E a partir dessas notícias fictícias, evidentemente, que entre linhas, como o humor faz sempre fez, né, lida com situações delicadas. E ela não gostou de ser citada, né, em uma das ações desse blog, e ela deseja que ele seja retirado do ar. Olha só, né? E isso num governo democrático. Na Noruega, né, essa semana, com o dia do Halloween, um supermercado resolveu colocar nas gôndolas, né, de carne membros, né, humanos de plástico, né, imitando carne, né, à venda em bandejas, né. Isso foi muito mal recebido pela população, que ficou extremamente irritada, né, a ponto do supermercado, né, numa brincadeira de Halloween, que é do Dia das Bruxas, que brinca com o macabro, né, com o terror e assim por diante, pedir desculpas à população e retirar imediatamente a brincadeira das gôndolas do supermercado. Bem, a minha pergunta é se os noruegueses não assistem, né, filme de terror. Se lá filme de terror realmente não faz parte da cultura, não faz sucesso, que pelo que eu saiba, filme de terror que é passado, que é exibido, né, de uma maneira intensa no mundo inteiro, né, só é produzido em larga escala como porque tem demanda para ele. E essa se trata de uma brincadeira, né? Então acho que até que ponto, né, os limites da brincadeira, mas até que ponto também esse humor nosso anda sendo substituído por uma vida levada a sério demais, né? Como por exemplo ocorreu no caso do Japão, que suspendeu o visto, né, do humorista Léo Lins por uma brincadeira que ele fez em relação ao tsunami, né? Assim como o humorista também Danilo Gentili está sendo processado pela maior doadora de leite do Brasil, né, que se viu ofendida por um comentário que ele fez no programa que ele tem na Rede Bandeirantes, chamado Agora é Tarde, né? Lembrando que a maior doadora de leite do Brasil fica em Pernambuco. É uma jovem casada, né, e que presta um serviço absolutamente relevante para o Brasil, e que todo mundo de destaque, todo mundo de alguma maneira acaba sendo alvo do humor, né? E ela não gostou e agora está processando o humorista, né? Eu fico imaginando até que ponto nós não estamos também meio fora de frequência, até que ponto nós não estamos esperando, nós não estamos direcionando nossas frustrações, nossas fragilidades, nossas dificuldades, nossas expectativas para o lugar errado. Até que ponto, né, nós esperamos que o professor seja babá de nossos filhos? Até que ponto nós esperamos que os pais sejam auxiliares dos professores em casa? Até que ponto nós esperamos que a televisão seja babá e professor, atue como docente, né, dos seus telespectadores? Até que ponto nós esperamos que os humoristas se transformem em conferencistas do politicamente correto e ainda consigam fazer rir, né? Até que ponto essa hipersensibilidade, essa alergia à crítica, né? Quer dizer, quem não pensa como eu está contra mim, quem não pensa, quem pensa diferente do que penso é meu inimigo, né? Então acho que nós precisamos repensar, nós vamos voltar a esse assunto em outras edições, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre essa questão, né? Outra, para finalizar a nossa edição de hoje, eu queria falar sobre o The Voice Brasil, né, 2013, que as 5 audições foram perfeitas, né, foram 5 audições espetaculares e que nos deixa algumas reflexões importantes, né? Primeiro, que o nível foi tão elevado que nós temos primeiro a sensação de que todos que compõem as equipes são merecedores de estarem lá, né? Todos os candidatos aprovados são merecedores, né? Nessa primeira fase da composição das equipes, né? Se esse merecimento vai se consolidar, vamos ver ao longo do tempo agora com as batalhas entre as equipes, né? As batalhas de talentos, né?
Segundo, o respeito dos jurados por todos os candidatos e a maneira como foi conduzida, né, sem ridicularizar ninguém, eu acho que foi muito interessante. E o respeito ao público ao levar candidatos, né, realmente competitivos. Terceiro, é que o nível foi tão elevado que ficaram de fora candidatos que poderiam fazer parte de qualquer uma das equipes e que certamente poderão se orgulhar de ter pisado naquele palco, de seguir as suas carreiras e de retornar numa próxima edição, competindo sem nenhum constrangimento, né? Então acho que isso é muito importante. Acho que também vale a pena nós considerarmos a importância de dois jurados, o Lulu Santos e o Carlinhos Brown, né? O Lulu começou meio arrogante na primeira edição, mas eu acho que ele foi se encontrando, foi deixando aflorar toda a trajetória e sensibilidade, a importância histórica que ele tem para a música, né? Foi deixando aflorar isso no lugar da arrogância, foi deixando aflorar a capacidade técnica que ele tem, as colocações muito pertinentes, muito importantes que ele coloca, que são didáticas, tanto para os candidatos, né, quanto para quem está assistindo o programa, né, e foi deixando aflorar toda a sensibilidade que é expressa na alta qualidade das suas músicas, né, do seu repertório. Então eu acho que o Lulu se tornou uma figura fundamental no The Voice, assim como Carlinhos Brown, que traz, né, ao lado do Lulu essa abertura para os novos ritmos, novos arranjos, novas possibilidades, né? Traz uma mente realmente aberta e preparada para lidar, experiente para lidar com as possibilidades e com a diversidade de talentos que compõem as suas equipes. Eu acho isso fundamental. Em relação ao Daniel, que é um cantor que contribuiu e contribui de maneira marcante para a história da música brasileira e no seu segmento em especial, que é a música sertaneja e música romântica, né? Desde a formação da sua dupla com o João Paulo, né, que infelizmente nos deixou em 1997, eu acho que o Daniel é uma figura extremamente importante dentro e fora dos palcos, né? Eu que tive a oportunidade de ter contato com o João Paulo e Daniel uma semana antes do acidente que matou o João Paulo, né? Mas eu pude ver e eles estavam no auge nessa época, né? Estavam estourados no Brasil inteiro, já tinham mais de 12 anos de carreira na época e estavam estourados no Brasil inteiro com uma intensa agenda, né, com shows lotados lá em 1997, e quando eu os entrevistei para um programa que eu tinha numa TV educativa de Governador Valadares, eu pude sentir nos bastidores o respeito, né, que ambos tinham pela sua equipe técnica, pelos seus assessores, pelas pessoas que estavam os recebendo na cidade, pelos profissionais do hotel, né, pelos jornalistas, né, pela imprensa em geral, independente do veículo que estavam representando, né, pelos fãs. Então, isso me fez ter uma admiração, além da admiração artística que eu já tinha pelo Daniel e pelo João Paulo, em manter uma admiração também, uma admiração pessoal, né? Então eu acho que eles são figuras importantes na história da música. O Daniel conseguiu, felizmente, continuar a sua carreira de uma maneira brilhante, mas no The Voice Brasil eu não vejo como ele se encontre, né? Eu acho que ele não se enquadrou no perfil de jurado que o programa precisa. Eu sinto uma fragilidade muito grande do Daniel, um certo desconforto nas colocações dele, uma certa desconexão nas colocações dele em relação ao programa como um todo, né? Assim como eu vejo a mesma situação da Cláudia Leite, né? Não é minha cantora preferida, mas eu acho que merece todo o respeito pelo público que tem, né, e pelo alcance que possui, mas acho que também tem dificuldades e fragilidades em relação à proposta do programa.
eu acho que pelo o alto nível do programa, nós teríamos tanto para esses dois lugares, tanto do Daniel quanto da Cláudia Leite, né? Eu acho que o programa precisa manter os dois, tanto do Lu Santos quanto do Carlinhos Brown, mas eu acho que precisam pensar numa próxima edição, nas próximas edições, em trazer outras figuras como jurado, outras figuras interessantes. E o Brasil está repleto delas. Eu posso citar algumas, como por exemplo Tom Zé, que tem uma intelectualidade, uma bagagem cultural, né, e musical fantástica, e que contribuiria, que tem uma abertura, né, que nos seus mais de 70 anos, né, pouco mais de 70 anos, ele tem uma trajetória e uma capacidade, né, e uma percepção aguçados que poderiam trazer contribuições fantásticas ao programa, né? Então, além do Tom Zé, você tem o Lenine, você tem o Alceu Valença, você tem o Zé Ramalho, o Humberto Bessinger, né, o líder do Engenheiros do Havaí, né, o Zé Cabaleiro, o Ivan Lins, o Sérgio Reis, né, o Rolando Boldrin. Você imagina o Rolando Boldrin, né, uma das figuras culturais mais importantes da história do Brasil, né? Imagina o Rolando Boldrin como um jurado num programa como esse, a contribuição que ele poderia dar, né? Um Nelson Mota, que faz parte também da música brasileira, um produtor excepcional, né? A Sandra de Sá, a Alcione, a Zélia Duncan, o Luiz Caldas, né? O Arnaldo Antunes, olha só que maravilha que seria, né? A Marisa Monte, né? O Pepeu Gomes, o Alexandre Pires, o Diogo Nogueira. Quer dizer, eu acho que nós temos tantas possibilidades que eu acho que vale a pena experimentar nesses dois lugares em outras edições, né? Bem, eu já estourei bastante o tempo, né? Eu já estourei em 17 minutos o tempo previsto. Quero agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de acompanhar, que deem a sua opinião, que sugiram, que façam suas críticas, serão sempre muito bem-vindas. E eu espero vocês, a companhia de vocês, divulguem, né, aqueles que gostaram, divulguem, propaguem esta edição para outros para contatos das suas redes sociais, participem, interajam comigo e nas redes sociais sobre esse programa, para que ele cresça e amadureça e se aperfeiçoe. E esteja presentes, fiquem atentos, né? Façam parte da minha rede social, continuem fazendo, para que vocês acompanhem as demais edições que vêm por aí. Foi um prazer estar com vocês e até a nossa próxima edição. Muito obrigado.